Boa noite a todos, estamos ao vivo na nossa live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje nosso palestrante da noite será o Renato e o tema dele é terapêutica médico espírita, é isso mesmo? Então vamos chamá-lo aqui para iniciar os trabalhos. Boa noite a todos, satisfação estar aqui de novo, né, participando dessa live aí do Fabiano de Cristo. Quem preparou a água frutificada dá tempo, né, para ser frutificado a água e o
face virtual também, que vai ser feito também no final da palestra. Quinta-feira passada, a gente, na live de perguntas e respostas, no finalzinho, a Mônica perguntou algo sobre o tratamento, de quarta-feira, como é que estava procedendo, as mudanças que teve. Então, por isso eu resolvi fazer hoje uma aula abordando mais esse tema, né, que é o tratamento espírita, como um complemento da terapêutica, né, médica. Então, hoje o assunto vai ser esse, terapêutica médico-espírita. Então, vamos nos preparar, fazer uma oração para a gente iniciar os trabalhos da noite, pedindo a Jesus que abençoe a todos nós, todos que estamos participando dessa live, que possamos realmente estar ligados ao alto, podendo receber alguns esclarecimentos que é importante para a nossa vida, para a gente fazer aquelas mudanças que a gente sempre vai remediando, né? A gente vai evitando fazer, deixando para depois, para ver se a gente consegue despertar. E para aqueles que estão fazendo tratamento, né, estejam mais conscientes das necessidades, da parte que cabe a cada um. E para aqueles também que não estão em tratamento, mas que querem fazer um tratamento, para entender melhor o que é um tratamento espiritual, né? E que Jesus abençoe a todos os que estão assistindo, os familiares, os lares de cada um, trazendo muita luz, muita paz para todo mundo, que assim seja. Bom, então vamos iniciar lembrando o seguinte: o terapêutica médica, o que seria o terapêutica médica? É aquele tratamento convencional do médico, né? Você está doente, com algum problema de saúde, seja ele físico, ou mental, ou emocional, você procura um médico, ele vai fazer alguns exames, vai te dar um medicamento. Esse é o tratamento médico convencional. Mas o homem, ele precisa ser percebido de uma visão não só físico, só material, ele tem que ser tratado com uma visão integral. Como assim um complexo bio, psico, sócio espiritual. É um conjunto, né? É corpo e alma. Tem que ser tratado diferente. Não é só ir no médico e o médico tratar só o corpo físico. Hoje a medicina já está mudando, já tem muitos médicos que realmente não estão preocupados só com a parte material, e sim com a alma. Então o tratamento do futuro, né, vai ser o médico vai tratar do corpo e da alma. Isso que é o tratamento médico espírita. Então, diante dessas dores, os conflitos, né, os nossos conflitos, as doenças, nós precisamos de uma abordagem terapêutica mais eficaz, que além dessa questão medicamentosa, né, nós temos que envolver o ser humano numa visão integral. Então, somente o medicamento, ele não é capaz de trazer uma cura definitiva para nós. Então, vem a terapêutica complementar espírita, que vem trazer a sua contribuição. Então, todo mundo que está fazendo um tratamento espiritual, que tem algum problema, está com desequilíbrio físico ou emocional, todo mundo que faz um tratamento, ele geralmente precisa fazer, além do tratamento médico convencional, né, que às vezes um tratamento médico resolve em parte a doença, né? Mas normalmente depois a pessoa acaba vindo outras doenças ou a mesma doença, né? Então ele está sempre voltando no médico, ele está sempre adoecendo. Então essa terapêutica espírita, ela vem complementar e vem ajudar a gente a entender a causa das nossas dores, dos nossos sofrimentos, e em função desse tratamento espírita a gente vem esclarecer para as pessoas pensarem um pouco mais a respeito das doenças que cada um é acometido, né? Então a doença, na realidade, o que é? É um desequilíbrio nosso interno, né? É a alma que adoeceu. A alma adoece em função do quê? Dos nossos pensamentos atrapalhados, negativos, das nossas emoções desequilibradas, das nossas atitudes, dos nossos atos contrários ao que Jesus ensinou, contrários às leis de Deus, às leis naturais.
Então toda vez que a gente entra em desequilíbrio com as leis de Deus e afasta de Deus, a gente acaba adoecendo, porque é a alma que adoeceu. A alma adoecendo, o que acontece? Ela vai passar, ela descarrega para o corpo. O corpo é uma esponja. Então o corpo ela vai puxar aquela energia negativa que nós criamos mentalmente ou devido aos nossos pensamentos e atitudes, e vamos adoecer. Quer dizer, o corpo adoece em função do quê? Porque a alma adoeceu, o espírito está doente, né? E então essa energia que ele criou negativa desce para o corpo e a gente adoece. E saúde é quando a gente está harmonizado, né? Então está em nós, né, que somos seres imortais, a habilidade da gente gerenciar o nosso corpo. Ou a gente mantém a harmonia ou não, de acordo com o que a gente age, né? Então a gente depende de nós. Se nós quisermos ter saúde, nós vamos procurar estar com a nossa mente boa, né? Tem aquele ditado: mente sã, corpo são, né? Mente sã, corpo são. Então essa terapêutica médico-espírita é vasta e variada, né? Conforme a necessidade de cada caso. Bom, aí o Centro Espírita, normalmente o Centro Espírita, principalmente o Centro Espírita Fabiano de Cristo e também o Grupo Saúde Integral que eu participo, aplicam alguns recursos espíritas, que é esse tratamento complementar ao tratamento médico, para ajudar as pessoas a saírem dessa crise que elas possam se encontrar, sejam elas problemas físicos ou emocionais, né? Então, não só, por exemplo, doenças, mas assim, depressão, ansiedade, um vício, todos esses problemas, né, os problemas mais corriqueiros hoje para quem procura um tratamento espiritual são as influências espirituais, né, são os vícios, né, e a depressão, que é um caso gravíssimo, que as pessoas ficam bastante desequilibradas e precisam de uma ajuda, né? O tratamento espiritual vem fazer uma complementação muito boa, ajuda muito o tratamento convencional com o tratamento médico. Lembrando que nunca a pessoa deve abandonar um tratamento médico para fazer só um tratamento espiritual. O tratamento espiritual, ele é complementar, ele tem que ajudar, ele vem para ajudar, para fortalecer, ajudar a equilibrar o organismo e principalmente orientar o paciente para ele não ocorrer a doença novamente. Então, quais são os recursos que a gente oferece, né? Hoje nós não estamos presencialmente, mas quando estava presencialmente a gente tinha a fluidoterapia, que é o PAS, né? A água fluidificada, que também a distância, no tratamento à distância, como estão fazendo, através das lives, é feito o passe virtualmente, a espiritualidade aplica o passe em todo mundo que está precisando, que está assistindo, e a água fluidificada, que todo mundo que deixa sua garrafinha ali de lado durante a palestra, ela vai ser fluidificada pela espiritualidade, né? Então o passe, a água fluidificada, ela tem a função de trazer um reequilíbrio energético, seja ele na área física ou espiritual. Bom, além desses dois recursos, né, que o Centro Espírita fornece, ajuda, ainda tem o tratamento de desobsessão, que é feito na quarta-feira, né? Quem está em tratamento, então ele é feito esse tratamento de desobsessão. O que é esse tratamento de desobsessão? Bom, a gente faz um tratamento para afastar ou orientar aqueles espíritos que se ligaram a nós, sejam eles por motivos como se diz, foram atraídos pelos nossos pensamentos. Fecha, por favor, atraído pelos nossos pensamentos, ou então que vieram à procura nossa para vingar de nossos atos de vidas passadas. Então esses espíritos precisam ser orientados, né? Eles não perdoaram a gente, aqueles que vieram para desforrar, né? Então eles são ajudados aí pela espiritualidade, com a vibração dos médicos, as energias do médico, para eles serem esclarecidos, para eles seguir a vida dele
e não perturbar, né? Não continuar prejudicando aquele paciente. Então esse trabalho de obsessão ele é feito na quarta-feira, das 7 horas até as 7h30, 7h40, que é o que está ocorrendo ocorreu a partir da semana passada, né, nesse novo horário. E além desse trabalho de obsessão, nós temos um trabalho de psicoeducação, que é aquela aulinha que a gente passa, né, nesse horário de tratamento, enquanto os médicos vão fazer o trabalho de desobsessão, de vibração, de energias, troca de energia, transmutação das energias do paciente. Essa psicoeducação são aulas que orientam todos os pacientes com a finalidade de alertar a mudança, né, para estimular a mudança de comportamento das pessoas. Quer dizer, seria uma renovação moral, uma tentativa de esclarecer os pacientes da necessidade de mudança, porque toda doença, quando a gente afasta das leis de Deus, a gente adoece, a gente começa a adoecer. Então, toda vez que você adoecer, procura fazer uma análise dos seus atos, dos seus pensamentos, suas atitudes, sejam eles recentes ou durante um longo tempo, né? E porque você pode com certeza analisar que tem alguma coisa a ver com aquela doença, porque se você tivesse harmonizado, equilibrado, você não iria adoecer com muita facilidade, a não ser que seja um problema do passado, uma doença mais grave que você esteja resgatando e que já estava pré-programado a você ter nessa encarnação. Então, além desses recursos, esses são os recursos que o Centro Espírita nos ajuda, né, para a gente renovar nossas energias. A espiritualidade às vezes faz algum procedimento cirúrgico no nosso perispírito, né, e consequentemente com efeito sobre o corpo físico, e vai ter resultados bons. Só que não adianta só esse tratamento espiritual, porque o mais importante é aquela aula de psicoeducação que eu falei, que a gente precisa fazer as mudanças internas. Então a gente só vai ter a cura definitiva, a cura real, quando a gente fazer a mudança nos nossos pensamentos, atitudes e emoções. Aí sim a gente vai diminuir os nossos problemas. Mas aí então, nessas aulas, o que a gente costuma orientar, né? Primeiro, é a mudança de pensamento. O pensamento é a base de tudo. Toda vez que a gente está pensando em coisas ruins, a gente acaba atraindo coisas ruins, né? Então a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E que você acredita, torna-se realidade. Então, o pensamento é uma força poderosa. Tá? Você dirige a sua vida em cima do seu pensamento. Então, tome muito cuidado com o que você pensa, porque tem até aquele ditado, né? Primeiro você pensa, depois você acaba falando, depois aquela fala vira uma ação, né? E assim às vezes torna um hábito, e o hábito vai tornar sua vida, seu caráter, né? Então, quer dizer, todos os seus atos primeiros, ele parte primeiro de um pensamento, né? Então a gente tem que controlar esses pensamentos para a gente não cair em tentação. E quando inclusive às vezes a gente está com um pensamento também muito desviado, não está conseguindo ter pensamentos bons. Então o que a gente tem que fazer também? Usar a prece, né? A oração, ela é de suma importância para a gente ajudar ao nosso equilíbrio, e também a receber, a gente entrar em contato com a espiritualidade para receber a ajuda que a gente está precisando. Então a gente tem que dar uma refletida sobre a oração e pensar que às vezes muitas pessoas falam que acontece às vezes da pessoa não orar, porque às vezes está passando por um momento tranquilo, feliz, né, sem nenhum problema aparente, então ela pega e esquece
de orar, esquece da oração. Ela só lembra na oração aqueles momentos difíceis, né? Mas aí eu pergunto, nos momentos difíceis, você está em condições de fazer uma oração? Você está preparado para fazer uma oração? Você consegue fazer uma oração quando você está assim, totalmente desequilibrado, desorientado? Você começa a orar e você já começa a pensar no problema, não é isso que acontece? Então, quer dizer, se você está bem e não ora, se você está mal não consegue orar, então fica difícil, né? Então a oração, ela tem que ser usada, não só assim, não é só assim, pensar, na hora que eu estiver precisando eu oro. Você tem que orar o tempo todo, todo dia, porque para você estar ligado a Deus, a espiritualidade, para você receber a proteção, a intuição, para você no seu dia a dia estar apto a seguir uma linha de vida decente, né? Então tem aqueles também que às vezes nem acreditam em Deus, tudo parece abstrato para eles. Então essas pessoas nem recebem inspiração do alto, né? Então, e aqueles que não têm fé, se eles orassem, desejassem crer, aí a fé ia desabrochar, né? E tem aqueles que não têm tempo, que acham que está sempre cansado e deixa para depois, não ora. Então esses que não oram, então ele acaba sendo vencido pelo estresse, né, que consome as forças dele todas. Quer dizer, a importância da oração é fundamental. A gente tem que estar orando para a gente estar ligado ao nosso guia espiritual, porque só a gente subindo o nosso nível vibratório que a gente vai conseguir receber a ajuda espiritual. Se a gente estiver muito desequilibrado, o nosso guia espiritual, os anjos, os espíritos protetores não vão conseguir acessar a gente, intuir a gente com boas sugestões para a gente resolver os problemas que a gente está passando. Então é importantíssimo essa oração. E outra coisa que a gente tem que tomar também, praticar, é a prática do bem desinteressado, né? A caridade. Então a Madre Teresa, né, sempre fala que é mais importante a mão que ajuda o próximo do que os lábios que oram. Quer dizer, não é que a oração seja menos importante, mas ela quer dizer que aquela pessoa que realmente coloca em prática, né, a ajuda ao próximo, ela tem mais valor ainda do que uma oração. Ela acaba sendo uma oração, né? Quando você ajuda o próximo, faz alguma coisa para o próximo, a caridade moral, você está fazendo uma oração, é uma oração e muito, muito poderosa. E além então da prática do bem desinteressado, né, porque não adianta você praticar a caridade com interesses, né? Então é aquela prática do bem desinteressado. Você também precisa procurar se conhecer os seus instintos, suas atitudes do dia a dia e analisar o que é que eu estou fazendo que é contrário ao que Jesus ensinou, que está contrário às leis de Deus. Isso a gente tem que saber, porque só a partir do momento que a gente nos conhecermos melhor, sabermos o que a gente faz de errado, que é contrário às leis de Deus, a gente vai ter condição de fazer uma reforma interior. Sem a gente se conhecer, impossível, porque as pessoas acham que não tem defeito, né? Ela não tem nada a corrigir, né? Então ela tem que realmente reconhecer que ela é cheia de defeito, que ela é orgulhosa, que ela é ciumenta, que ela é maledicente, né? Que ela é ciumenta, que ela é egoísta, e isso, todos os predicados que realmente são prejudiciais a nós, né? Então a gente tem que procurar nos conhecer, e para a gente conhecer, a gente tem que também buscar um conhecimento espiritual. Essas aulas que a gente dá na quarta-feira, as próprias palestras, né, que o Centro Espírita fornece na terça, na quarta e no sábado, e mesmo as lives de quinta-feira de perguntas e respostas, mas a gente vai ter, se você assiste essas lives, você vai começar a ter um conhecimento espiritual e vai começar a despertar, né? Vai começar a despertar para as coisas que você faz errado, que está errado, que está contrário às leis de Deus. Então aí você começa a entender a necessidade de mudar, né? Porque de tanto que você também ouvir as palestras e ver que aquilo ali não é correto, se você faz aquilo, você vai tomando conhecimento. Isso aí não é legal, realmente eu faço isso, não devia fazer. Você já começa
a ter um conhecimento. Aí você vai ver, ter o autoconhecimento. A partir desse conhecimento que você está tendo, a partir dessas lives, de um bom livro, né, principalmente se for um livro na área espiritual, você vai ter o autoconhecimento. Tendo o autoconhecimento, você vai ter condições de ver o que realmente você precisa para fazer essa reforma íntima, essa mudança interior. Então, para a gente ter, para a gente ter esse autoconhecimento, quando a gente tem o autoconhecimento, a gente acaba trazendo a humildade, né? E a gente acaba sendo mais humilde, porque a gente reconhece os nossos erros. E sem humildade, é difícil da gente ser feliz. Então, essa renovação moral que a gente citou, que o centro procura dar, promover, alertar, orientar, né, nas lives, justamente isso, para orientar e incentivar essa autotransformação de cada um, né, a cada um entender o porquê do sofrimento, qual é a origem das doenças, né? Então, essa renovação, ela equivale a um processo de autodescoberta e avaliar e elaborar um sistema de crença do paciente e a sua visão de espiritualidade. Então, ela tem que realmente começar a avaliar, né, essa parte espiritual. Será que eu sou muito desligado da parte espiritual? Eu não ligo? Quem é católico não vai na igreja, quem é espírita não vai no centro, não lê um bom livro. Então a gente tem que começar a ver o que passa dentro de nós, né? Se a gente está muito ligado às coisas materiais, ou se também a gente já começou a despertar aí para a parte espiritual, né? Então, essa renovação moral, ela representa um estímulo na compreensão da mensagem que a doença vem trazer, convidando a gente a superar essa problemática, né? Então, aí o ser humano, ele deve procurar saber se a doença não é um grito da sua alma dizendo que ela está insatisfeita com a vida que está levando. Então, vamos analisar, né? Toda vez que a gente começar a adoecer demais, vamos então perguntar, né, para a nossa alma o que a gente está fazendo que está provocando essas doenças, esse desequilíbrio no nosso corpo. Com certeza você vai encontrar, né, porque nenhuma doença vem por acaso. Ela vem porque nós estamos fugindo das leis de Deus, é o nosso desequilíbrio, certo? Seja mental, nas atitudes, nos pensamentos, nas emoções, né? Então eu pergunto para vocês, até quando vocês querem continuar sofrendo? Se você estiver sofrendo, até quando você quer continuar sofrendo? Até quando vai continuar se ferindo com esses hábitos nocivos que a gente tem? Isso eu acho que é um negócio para a gente perguntar, né? Se a gente está sofrendo, até quando a gente vai querer continuar sofrendo? E a gente está cheio de hábitos errados, hábitos nocivos. O tempo todo a gente é um instinto. A gente tem... depois até eu tenho uma outra palestra que eu vou falar no sábado, Vigiar e Orar, que vou falar um pouco sobre isso, tá? Então, esses hábitos, ele está bem lá das nossas vidas passadas, e a gente faz isso aí inconsciente. Então a gente tem que dar uma pensada, uma freada nas nossas atitudes, nos nossos hábitos e mudar. Porque tem muitos hábitos que nós estamos fazendo que está errado e está nos prejudicando e fazendo a gente adoecer. Então, até quando você também vai se intoxicar com tantos sentimentos negativos, mágoas, por exemplo? Até quando vai permitir que a raiva lhe devore por dentro? A gente não tem muito disso, de ficar nervoso, com raiva, com ódio, né? Não perdoar as pessoas. Então, tudo isso afeta a parte emocional. Você vai adoecer se você não continuar tendo esses tipos de sentimentos. Então, todos os problemas emocionais que você não resolve na sua mente, vai passar para o corpo, vai virar uma enfermidade física. Então, para curar e limpar toda essa carga mórbida que está acumulada na gente, devido a essas ações nossas, tem alguns remédios, né, que vão ajudar a gente a se curar desses males. É o amor, né, a fé, o perdão e a caridade. Então, esses elementos vão ajudar a gente muito. Por exemplo, perdão. Com perdão, você limpa de todas as mágoas e culpas
e se livra de vibrações energéticas prejudiciais à sua saúde. Então toda vez que você está com ódio, com raiva de alguém e não perdoa, o seu coração vai estar carregado de energia negativa, pesada, e vai trazer consequências graves. Aquelas pessoas que não perdoam, que ficam com ódio anos e anos, ela é uma boa pessoa propensa a um câncer, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de sentimento de mágoa, porque quem vai ser o maior prejudicado é quem não perdoou, aquele que está sentindo aquela energia, aquele sentimento ruim, e principalmente se for durante muito tempo, porque cada vez que ele pensa naquele problema, é como se estivesse acontecendo aquilo de novo com ele naquele momento. Então se ele passa anos e anos pensando, lembrando daquela problemática, daquela situação que ele passou, é como se tivesse todo dia acontecendo aquilo com ele. Não há pessoa que aguente, não há coração que aguente. A produção de hormônio que a sua mente joga no corpo é uma quantidade de hormônio insuportável. O organismo não resiste, não há órgão nenhum que aguenta essa carga energética, essa carga de hormônio que o corpo, sua mente está fazendo o organismo seu produzir, né? E a fé, né? Quem tem fé, ele consegue juntar as forças divinas que alavanca a cura das doenças. Então a fé, quem tem fé, você vê quantas pessoas que estão doentes, que tem fé, que acredita, né? Acredita em Deus, que vai ajudar, que vai receber uma ajuda, elas saram muito mais rápido, né? E o amor nem se fala. Aquela pessoa que ama a si mesmo, que procura amar o próximo, ela, doença nenhuma é capaz de resistir ao amor. Então ela vai ter uma ajuda fora de série para conseguir ficar livre das suas problemáticas, né? O amor, ele volatiza, ele transmuta essa energia negativa também na nossa psicosfera, né? Que está em volta do nosso campo psíquico, né? Decorrente desse proceder errôneo, né? de nossas atitudes. E a caridade, né? Que fora da caridade não há salvação, né? Então as boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras, né? Então o grande objetivo do tratamento espiritual é proceder alívio para o corpo enquanto a alma se educa, para curar-se definitivamente. Então todo o tratamento espiritual que é feito, ele alivia. Ele é como se a pessoa assim, levou um tombo, machucou, está tudo sujo. Aí a espiritualidade vai lá, faz uma limpeza, ajuda, se fortalece, cura aquilo ali, aquelas feridas, levanta, dá condições dele seguir adiante sozinho. Mas se ele não continuar fazendo tudo que ele fazia de errado antes, aquela doença vai voltar. Se não voltar aquela doença, vai voltar outra. Vai voltar outros problemas. Um problema às vezes aparece, mas vai voltar outros com certeza. Então, o tratamento espiritual, ele é para ajudar a reequilibrar a pessoa e orientar. Orientar ela a seguir um caminho que ela possa se curar definitivamente. Não é só a cura do remédio, ela é uma cura aparente, né? A cura real é aquela cura que você não vai ter problema mais, você se curou a alma. Então, a partir do momento que a alma se educou, você não vai adoecer mais. Então a gente precisa despertar. Realmente, assim, grande parte da humanidade ainda está num sono profundo, e elas estão muito ligadas à parte material, pensando só nas coisas mundanas, quer aproveitar a vida, né? Festinha para aqui e para lá, pensando só no que vai ser, no dinheiro que vai ganhar, o que ela vai comprar, o que ela vai ter, né? Em vez de pensar no ser, ela pensa no ter. E a vida inteira ela vive em função do ter. Então tem uma carta do Paulo que ela fazia, né, para os Efésios, na época dele lá, e ele escreveu, uma das frases que ele escreveu é assim: desperta-te, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo lhe esclarecerá.
Então, o que quer dizer isso? Desperta, ou tu que dormes. Quem dorme são os que estão mortos. Mortos em termos de quê? Aqueles que não despertaram ainda da parte espiritual, estão só ligados às coisas mundanas, à vida material. Então, esses estão dormindo, eles estão mortos. Infelizmente, a maioria hoje da população está em sono profundo, né? E se você começou a despertar, com certeza você vai receber a ajuda de Jesus. Ele e a espiritualidade, seus mensageiros, vão começar a te ajudar, porque você está despertando. A partir do momento que você começou a despertar, você vai receber a ajuda. Agora, se você está dormindo no seu profundo, não quer saber nada da parte espiritual, nunca ligou para a parte espiritual, só está preocupado com o material, você não vai receber ajuda. Você vai ter que deixar a vida te ensinar a você acordar, deixar a vida te acordar. Então, a gente precisa ter força de vontade, uma disciplina mental, para a gente conseguir fazer para despertar, né? Para fazer essas mudanças interiores, para seguir o que Jesus ensinou para a gente, os ensinamentos, ter uma conduta honesta, uma conduta boa, harmonizada, com equilíbrio, com bons pensamentos, boas atitudes, com sentimentos bons. Aí sim nós vamos conseguir, nos esforçando, né? Trabalhando inclusive a meditação, que eu acho que é importantíssimo, a meditação para a gente, quando a gente está em desequilíbrio emocional, a meditação é um dos medicamentos muito eficientes, né? E com os pensamentos, procurar ter os pensamentos elevados, né? Procurar ter condicionamentos novos, hábitos novos, diferentes, bons, né? Porque a gente só elimina os hábitos ruins praticando hábitos bons. A partir do momento que você começa a praticar coisas boas todos os dias, você vai criar hábitos bons. Você criando hábitos bons, aqueles condicionamentos antigos, errados, você vai afastando e acaba trocando aqueles hábitos nocivos por hábitos legal, né? Bons hábitos. Então, gente, a vontade é indispensável para a gente conseguir fazer essas mudanças, né? E para ajudar a gente nos nossos tratamentos, né? Então, todo mundo que precisar de ajuda, o Centro Espírito Fabiano de Cristo está aí para ajudar. Basta entrar no próprio Instagram lá e pedir ajuda, dar o telefone que a gente entra em contato para fazer uma triagem, né? Mas aí, então, só para a gente finalizar, então, que a gente não adianta só querer fazer o tratamento por fazer, querendo milagre, que aí também não vai resolver. Então a gente tem que fazer o tratamento querendo se curar e assistindo às aulas, todas as aulas, desde o início, não é chegar no final, assistir desde o início, para a gente ver o que a gente precisa, o que aquelas aulas vai servir para a gente na nossa vida, na mudança que a gente precisa fazer. Então, para a gente ter essa força de vontade, é indispensável também alguns recursos, que é a paciência. A gente tem que ter paciência, a gente não tem que ter pressa para a gente conseguir fazer essa mudança de um dia para o outro, que a gente não vai conseguir, né? Então, a gente não pode se afligir. A gente tem que ter perseverança, que somente através da perseverança que a gente consegue realizar essas mudanças. Então tem que ter perseverança, paciência e perseverança. A partir do momento que você tiver paciência e perseverança, aí vai aparecer automaticamente a autoconfiança. Aí você vai ter certeza que as coisas vão melhorar, e porque você já tem a paciência de esperar, você é perseverante, você insiste que vai conseguir vencer, né? Que você vai superar todas essas dificuldades que você está passando, e então todas aquelas possibilidades vão te envolver, e você vai conseguir vencer todos os obstáculos as dificuldades que você está passando. Então era isso, gente. Quem quiser, como eu falei, fazer um tratamento, que estiver com problemas de saúde, depressão, de vícios, né? Desequilíbrios emocionais,
o Centro Espírita Fabiano de Cristo está aí à disposição para ajudar todas as pessoas que procurarem o centro, né, para fazer o tratamento espiritual. Após algum dos médios vai entrar em contato por telefone, fazer nesse período que a gente está durante a epidemia, né, vamos fazer uma triagem via telefone, né, e entra no tratamento, mas sempre lembrando que o tratamento precisa assistir a aula do início, não é chegar, começa às 7 horas, das 7 às 7h10, 2 músicas para harmonizar, né? Então a gente tem que estar assistindo essas músicas, ouvindo essas músicas, para a gente já começar a harmonizar, assistir a palestra prestando atenção, colocar a garrafinha de água ao lado para ser fluidificada, né? E durante aí meia hora, 40 minutos, que é a aula da psicoeducação, vocês vão estar recebendo o tratamento espiritual, que é como eu falei aí, né? De desobsessão, de equilíbrio, de harmonia, às vezes até uma cirurgia ela é feita nesse horário, mas vocês precisam estar ligados ao plano maior. Vocês têm que estar prestando atenção na aula. A partir do momento que vocês estão prestando atenção na aula de psicoeducação, estão ligados ali, vocês estão ligados à espiritualidade. A espiritualidade vai ajudar cada um e vai ter os procedimentos. E ao mesmo tempo a equipe mediúnica, os médios vão estar vibrando ali e fazendo os procedimentos necessários para ajudar a todos vocês. Mas não deixam de colocar água para ser fluidificada, né? Se preparem para vocês receberem essa ajuda, tá? E procurar fazer essa reforma, essa mudança, né? Prestando atenção nas aulas, ver o que precisa ser mudado, o que a gente está fazendo de errado, para a gente diminuir essas problemáticas, nossas doenças, sejam físicas ou emocionais. Que Jesus, então, abençoe a todos nós, abençoe a todos os nossos familiares, os nossos lares, que muita luz possa envolver os nossos lares nesse momento. Pode todo mundo mentalizar uma chuva de pétalas, de energias, múltiplas cores caindo sobre cada um de nós, e nós recebendo o passe nesse momento dado pela equipe espiritual que está ao lado de cada um. Que Jesus abençoe a todos e que Jesus possa também frutificar essas águas que cada um deixou aí do seu lado, que esteja precisando, que possa ser colocado ali os medicamentos necessários para cada um individualmente, e que cada um possa tomar uma xicrinha de cafezinho dessa água cedo e outra xícara à noite, para que ela possa trazer um bom resultado para aquele que está confiando, tendo a fé que aquilo ali está sendo colocado ali, um medicamento pela espiritualidade, né, sob a orientação do Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare, nos proteja, e que vocês tenham, todos nós, né, tenhamos uma ótima semana. Vamos esperar vocês amanhã para a aula de tratamento espiritual, de psicoeducação. Mesmo aqueles que não estão fazendo tratamento estão convidados para assistir, porque são assuntos interessantes que tratam do nosso cotidiano, da nossa vida do dia a dia, e que a gente precisa refletir sobre todos esses ensinamentos. Então está o convite a todos vocês amanhã às 7 horas da noite, em ponto. Espero vocês para assistir. Um abraço para todos, que assim Jesus nos abençoe, que assim seja.